O nosso orador desta noite, o nosso speaker, é o Dr. Paulo Portas. O Dr. Paulo Portas é licenciado em Direito pela Universidade Católica, mas começou a sua vida como jornalista aos 15 anos. O Independente foi um acontecimento na nossa sociedade. Uma carreira política distinta, encontramos-lo todos os domingos a falar sempre com inteligência, clarividência, muito bem informado. Paulo Portas, the floor is yours. Queria agradecer ao Peter o convite, que eu também aceitei por uma circunstância que é a de ter contribuído para a apresentação do excelente report sobre as empresas familiares da KPMG. Nós sabemos que 80% do PIB português é setor privado e dentro do setor privado, grande parte das empresas são familiares. O facto de as empresas familiares terem uma natureza tendencialmente intergeracional permite uma estruturação empresarial e uma política empresarial de médio e longo prazo que hoje em dia são muito raras. A ideia de longo prazo é uma ideia completamente estranha à sociedade em que nós vivemos. É uma das coisas que mais perturbadoras da sociedade em que nós vivemos. Não há memória nem há longo prazo. Memória foi ontem à tarde e longo prazo é amanhã de manhã, na melhor hipótese, e de preferência com uma indignação. É assim que nós estamos. As empresas familiares são um ambiente tendencialmente, não é sempre, mas tendencialmente favorável ao investimento em Research and Development, ao investimento em inovação. E isso é o coração do futuro. Precisamente, além desta dimensão estruturante do setor privado, elevadamente contribuinte para um pensamento de médio e longo prazo, e por isso mesmo também concentradamente inovador ou fomentando a inovação, e então há determinados setores onde isso é absolutamente visível, as empresas familiares também tendem a ser aquelas que, a KPMG salienta isso, aquelas onde é mais frequente e mais identitário o chamado, para usar a expressão dos anglo-saxões, o Give Back Society. Alguns dos grupos privados nacionais e que insistem em permanecer nacionais são grandes grupos familiares de empresas privadas em Portugal. O setor privado foi determinante na sua aliança com a ciência para chegarmos às vacinas e estarmos aqui, e o setor privado foi essencial em 2022 para que a redução do poder de compra que vem da inflação seja menos pesada em 80% dos trabalhadores. Nós estamos no meio de uma crise energética e aquilo que é mais frequente nesta política transformada, que transforma a ideia de governar, que em princípio é fazer o que se deve, ou pelo menos o que se pode, para o bem comum. Governar está transformado em colecionar likes. A mim faz muita impressão que numa crise inflacionária, a única coisa que as autoridades sabem fazer é: tens um problema, dou-te um cheque. Não dizendo às pessoas que no fim isso se paga. Nós estamos a fazer o que podemos para diminuir o tempo que a inflação vai durar, ou estamos a querer ter likes, ser objeto de simpatia e prolongar o tempo da inflação. Há 4 fatores que ajudam Portugal fortemente. O primeiro, o peso excepcional do turismo no PIB português. Eu ainda me lembro do tempo em que, muito arrogantemente, se dizia há turistas a mais. O segundo fator é o número de estrangeiros que se interessa por ativos em Portugal e que faz entrar na economia portuguesa milhares de milhões de euros. Eu ainda me lembro, vejam bem como estas coisas são, das críticas aos vistos gold. Está bem. Agora chamam-se nómadas digitais, não é? O nome é muito mais chique e alternativo. Mas o sistema é o mesmo. O terceiro fator é o nosso mix energético. Apesar dos preços serem internacionais, o não depender da Rússia para ter gás, nem para ter petróleo, é significativamente muito relevante. E o quarto é que, finalmente, com muito atraso, com muita burocracia, com uma divisão que é injusta, que é 2/3 para o Estado, 1/3 para o setor privado, a dita bazuca chegará, finalmente, à realidade económica. Mas aquilo que eu acho que devia preocupar as empresas
era que fossem criadas em Portugal condições que são as únicas que nos permitem verdadeiramente reduzir a nossa dívida, para crescermos muito, em condições normais, crescermos muitos anos acima da média comunitária. Foi isso que fez da Irlanda um dos países mais próximos da Europa. Muito obrigado.